Na questão 3, temos o seguinte enunciado. Vamos lá. Um carro viaja à noite numa estrada com o formato de uma parábola com seu vértice na origem. Ponto importante. O carro começa em um ponto a 100 metros a oeste e a 100 metros a norte da origem e viaja na direção leste. A 100 metros a leste e a 50 metros a norte da origem existe uma estátua. Em que ponto da estrada os faróis do carro vão iluminar a estátua? Encontre o ponto da trajetória do carro cuja distância à estátua é mínima. Bom, temos dois objetivos nessa questão, vamos separar os pensamentos. Primeiro, temos que encontrar o ponto da estrada em que os faróis do carro vão iluminar a estátua. Bom, como assim? Os faróis do carro vão ser representados na nossa questão por uma reta, e essa reta vai ser tangente à parábola. Por que isso? Bom, os faróis do carro vão ser uma reta, tudo bem, isso dá para entender, dá para relacionar, captar a ideia. Agora, por que tangente à parábola? Porque o farol do carro vai seguir a mesma direção do carro, e a direção do carro é determinada pela velocidade, e a velocidade é tangente à trajetória, que no caso é uma parábola, por isso. Assim, é, o- os faróis do carro vai ser representado por uma reta, e a reta vai ser tangente à parábola, e vai passar pela estátua, pois ela tem que iluminar a estátua. Então, queremos encontrar a reta tangente à parábola que passa pelo ponto x igual a 100 e y igual a 50, pois no caso o norte representa o y positivamente, e o leste representa o x positivamente. Então vamos lá. Bom, sabemos que seja f de x a... Opa, apareceu aqui, não há problema, vamos lá. F de x a função que representa a trajetória. Como ele disse que é uma parábola, então ela é um polinômio de segundo grau. Ainda mais ele disse que o vértice é na origem, isto é, o f de 0 dá zero. Logo, a função, como ele passa pela origem, o vértice é na origem, não significa apenas que ele passa na origem, o vértice é ainda mais na origem, então temos que a função pode ser escrita como uma constante vezes x ao quadrado. Isto é, como está bem aqui, f de x igual a x ao quadrado. Substituindo o ponto que ele dá, no caso 100 metros a oeste e 100 metros a norte, a oeste temos x negativamente, portanto, f de menos 100 é igual a vezes 100 ao quadrado, que dá 10.000. Então temos que a é igual a 0,01. Guarde isso aqui. Encontramos a função, correto? Da trajetória, beleza. Como queremos encontrar a reta tangente que passa pelo ponto em questão da estátua, queremos encontrar o coeficiente angular da reta, e isso pode ser encontrado pela derivada da função. Derivada de um polinômio, tem aquela regrinha, né? Então, no caso aqui do segundo grau, o 2 vem e diminui 1 do x, no caso fica f' de x igual a 2ax. Como a é 0,01, temos que o f' de x é igual a 0,02x. Beleza. Como eu tinha dito, para a eliminação dos faróis, temos que encontrar a reta tangente. Queremos encontrar o ponto de tangência. Então, a equação da reta tangente vai ser essa, f', sendo x0 e y0 o ponto de tangência, que é o caso que a questão pede. O f' de x0 é o coeficiente angular da reta, naquele ponto, dá igual a y0 menos 50 sobre x0 menos 100, que é a variação do y dividido pela variação do x. No caso aqui, desenvolvemos as contas, chegamos à equação de segundo grau, e encontramos o x0 pode ser dois valores, 100 mais ou menos 50 raiz de 2. Entretanto, lembre-se que o x0 ele tem que estar antes do x da estátua, correto? No caso, o x da estátua é 100, portanto, o x0 tem que ser 100 menos 50 raiz de 2, que foi o que a gente colocou aqui. A leste, pode dizer que é positivo. O y0 seria, colocando na função, que encontraríamos o ponto x0 e y0, x0 100 menos 50 raiz de 2, y0 0,01 vezes 100 menos 50 raiz de 2, tudo isso ao quadrado. Pronto. Seja x1 e y1, agora vamos para a segunda parte da questão, sendo x1 e y1 o ponto cuja distância do carro, no caso a trajetória, a estátua é mínima. Portanto, temos que a distância seria a raiz quadrada da variação do x ao quadrado mais a variação do y ao quadrado. Para encontrar a distância mínima, nós fazemos derivada da distância em relação ao x. Poderíamos fazer ao y, mas preferimos fazer ao x. Aqui nós colocamos o d ao quadrado para eliminar a raiz da distância. No caso aqui temos a distância ao quadrado. E aqui nós calculamos a derivada da distância ao quadrado em relação a x1, porque caso fosse o correto seria calcular a derivada da distância em relação a x1. Entretanto, na distância teria a raiz, e ao derivássemos pela regra da cadeia, teríamos primeiro a derivada da raiz de fora, e isso iria para o denominador. No caso, como queremos igualar a zero para obter um valor mínimo, essa raiz não importaria, então podemos simplesmente calcular a derivada da distância ao quadrado em relação a x1. Calculando, pela regra da cadeia, duas vezes 100 menos x1 vezes a derivada de menos x1, que dá menos 1. Por isso fica menos duas vezes 100 menos x1. Beleza.
Agora a derivada daqui, da segunda parte, onde está o mouse. Está aqui embaixo. O 2 desce de novo, como está aqui, duas vezes a derivada que está dentro. Dentro tem 50 menos 0,01 x1 ao quadrado. Então, a derivada disso é menos 0,02x1. É por isso que está o menos aqui na frente, 0,02x1 está aqui multiplicando. Beleza. Isso aqui, eu desenvolvi as contas e dá igual a menos 200 mais 2x1 menos 2x1 mais 0,0004x1 ao cubo. Beleza. O 2x1 vai embora com menos 2x1. E como tudo isso tem que ser igual a zero, porque queremos o valor mínimo, encontramos que x1 tem que ser igual a 500.000. Não é isso? Correto. Então, x1 tem que ser igual a 10 raiz cúbica de 500. Aqui dá para ter simplificado ainda mais, mas não quisemos. Então, x1 valor positivo, então x1 está a leste da origem. E o y1 a gente apenas coloca aqui na função e encontra o ponto cuja distância é mínima. Beleza, galera? Então é isso mesmo. Agora, fizemos uma questão envolvendo derivada, queremos encontrar um valor mínimo. Essa é a ideia. Queremos encontrar um valor mínimo, tem que ter cuidado se a função é contínua ou não, observar os extremos do intervalo. E, se não, você pode derivar igual a zero. Então, beleza, vamos lá. Bom, pessoal, chegamos aqui na nossa última questão do material em slides. Questão de número 6. E vamos ver o enunciado da questão. Seja f uma função que satisfaça a equação f de x mais y igual a f de x mais f de y mais x2y mais yx2. Bom, para quaisquer xy reais. E suponha que o limite de f de x sobre x quando x tende a zero dá igual a 1. Encontre f de 0, f' de 0 e f' de x. Resolução. Resolução bem rápida. Bom, pessoal, temos uma equação funcional. Ele diz que e as variáveis são todas reais, independentes. Ele não restringe se é real não nulo, real nulo, positivo, negativo. Qualquer xy reais ele está pedindo f de 0. Então, é bem intuitivo a gente colocar xy igual a 0, porque a gente pode botar para encontrar. Então, colocando x igual a y igual a 0, como a gente bota aqui, a gente encontra f de 0 mais 0, que dá f de 0, dá f de 0 mais f de 0, que dá 2f de 0, mais 0, que não importa, então temos f de 0 igual a 2f de 0, então f de 0 é 0, beleza, encontramos a primeira coisa. Então vamos atrás do f' de 0. Veja que o f' de 0, pela definição, é o limite de f de x menos f de 0 dividido por x menos 0. Como o f de 0 é 0, esse f' de 0 é a mesma coisa que o limite de f de x dividido por x quando x tende a 0, que dá 1 pelo enunciado da questão. Sendo assim, f' de 0 dá 1. Beleza. Para encontrar o f' de x, colocamos na definição de derivada. f' de x é o limite de f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX, quando esse ΔX está tendendo a 0. Beleza. Pela nossa questão, podemos tomar y igual a ΔX na equação funcional. Então, resulta que f de x mais ΔX seria f de x mais f de ΔX mais x ao quadrado ΔX mais x ΔX ao quadrado. Aqui faltou o x, mas é ΔX ao quadrado. Então, o f de x cancelaria com esse f de x aqui e restaria o limite de ΔX tendendo a 0 de x ao quadrado ΔX mais x vezes ΔX ao quadrado, faltou x aqui, mais f de ΔX. Tudo isso dividido por ΔX. Podemos separar os limites, pois os limites restantes existirão. Então, beleza. X ao quadrado vezes ΔX dividido por ΔX dá x ao quadrado. Então, o primeiro limite é limite de x ao quadrado quando ΔX tende a 0. Mais limite de x vezes ΔX quando ΔX tende a 0. Porque tinha ΔX ao quadrado, mas cancelou com ΔX denominador. Então tá beleza. E no fim, mais limite de ΔX tendendo a 0, limite de f de ΔX dividido por ΔX. Limite de x ao quadrado quando ΔX tende a 0 dá x ao quadrado, pois x ao quadrado não depende de ΔX. Então beleza, x ao quadrado. Limite de x ΔX quando ΔX tende a 0 dá 0, por causa do produto. E pelo enunciado da questão, o limite de f de ΔX dividido por ΔX dá 1 quando ΔX tende a 0. Então, o f' de x dá x ao quadrado mais 1. Só recapitulando os pensamentos, por meio da equação funcional encontramos o valor da função em um ponto, no caso 0. A gente calculou o f' de 0 pela definição, assim como calculamos a derivada da função pela definição, e não usando as regras que vêm da definição, e sim pela própria definição. Essa foi a resolução da questão 6, e esse é o fim do material. Obrigado pela atenção de você. Continue vendo os vídeos do PET Elétrica no nosso canal, com mais resoluções. Temos outros vídeos relacionados à área da engenharia e a áreas da ciências também. Obrigado pela atenção. O vídeo termina aqui e até a próxima.